Como é que é? Está-se bem? Ok. Hoje vou falar aí um pouco sobre o simulador quântico Terra. O pessoal está com dúvidas sobre isso, como é que ele funciona. E algumas pessoas também a perguntar se a saída, a ascensão, é preciso bom comportamento, não é? Basta não ter crenças limitantes, como é que isso funciona? Então, uma coisa é a ascensão simples, ou seja, não voltar a reencarnar. Ascender só significa isso, não voltar a reencarnar. Então, quando a pessoa desencarna, está no plano astral 5D, isso continua a ser dentro do simulador quântico Terra, já vou explicar como é que isso funciona, mas não é suficiente porque o simulador, o plano astral, aquilo que as pessoas chamam do mundo dos mortos, está dentro da barreira de frequência. Então as pessoas não têm memórias de nada, das lembranças de antes de ter vindo encarnar neste planeta. Então a verticalização é mínimo dos mínimos saber sair do simulador quântico Terra, ou seja, ter o corpo criogénico de 6D, portanto fora do simulador, fora da barreira de frequência, desperto para que depois, quando a pessoa desencarne, possa seguir direto para as naves e para fora deste sistema. Aí é que já não é para todos. Portanto, uma coisa é a ascensão simples. Desencarnar, 5D, não voltou a reencarnar. Para isso, é simples, basta apenas entender que ninguém pode obrigar a reencarnar. Só que, por outro lado, como eu já expliquei N vezes, eles vão jogar com as crenças de cada um. Se acredita que tem que pagar numa próxima vida aquilo que não compensou nesta, através do medo, se a pessoa tiver medo de alguma coisa, é aquilo que eles vão plasmar, porque eles são telepatas. Então, a coisa é mais complexa do que simplesmente saber que não é... ninguém pode obrigar a reencarnar. Mas já é um bom passo. Começar por aí. Agora, sair do simulador quântico Terra, essa parte é que já não é para todos. Portanto, sair de 5D para 6D, ou daqui da nossa realidade dimensional direto para 6D. Aí é que já não é para todos. Aí sim é necessário que haja mínimo de 63% no quociente de energia em energia positiva. E isso significa que aquilo que a gente pensa é harmónico, portanto, mais de 63% daquilo que a gente pensa é harmónico para poder realmente ativar o corpo criogénico. E para ativar o corpo criogénico é também necessário ter resolvido tudo o que são pendências terrestres. As pendências terrestres por si só é um tema bastante longo. Existe muita coisa relacionada às pendências terrestres. Não é só crenças limitantes, é os cobradores, é gente que a gente possa ter sacaneado em vidas anteriores. Portanto, lembrando que essa somatória, esse passar no teste, por assim dizer, não é só com relação a esta vida. São todas as vidas, toda a nossa estadia aqui na Terra. Portanto, a fazer esse acúmulo de energia harmónica tem que se levar em consideração toda uma limpeza e encaminhamento de entidades que a gente possa ter sacaneado ou ter morto, portanto, as almas cobradoras, dessas vidas também. Então, são contratos de abdução, implantes, alta magia, contratos de pobreza. As pendências terrestres é muita coisa, tá? Então isso deve estar tudo resolvido para que a pessoa possa realmente fazer o link com o corpo criogénico e seguir adiante. Então existem alguns requerimentos para se despertar o corpo criogénico, inclusive o próprio QI da pessoa também tem que estar no mínimo X, dependendo do QI do próprio corpo criogénico da pessoa. Né? Quando a gente entrou aqui no simulador, o QI baixou muito, porque por vários motivos, porque o conhecimento foi escondido, há várias narrativas, várias técnicas de emburrecimento humano, não se ensina nada de jeito na escola, então as pessoas, para irem na busca do conhecimento, não é assim tão fácil quanto isso, não está disponível de acesso a todos. Portanto, vamos lá explicar então como é que funciona o simulador quântico Terra. Para eu explicar o porquê de se ter usado o simulador e porquê de se ter usado esses mundos com barreira de frequência, nós temos que voltar atrás cerca de 5, 6 bilhões de anos atrás, onde durante a Grande Guerra de Orion,
muitas raças estavam envolvidas nesse processo. Então, nós tínhamos os reptilianos, mamíferos, portanto também sim, humanos, humanoides, a raça ariana adâmica está envolvida também, portanto a raça humana já vem bem antes sequer da existência deste planeta, por isso que nós temos no nosso ADN 2 bilhões de anos a mais do que o planeta Terra. Isso já faz do humano extraterrestre automaticamente. E os cientistas não percebem o porquê. Ora, portanto, nessas guerras todas, que temos várias raças e à mistura, ainda também os insetoides, anfíbios, cetáceos, são muitas raças que estiveram envolvidas nesse processo. Portanto, o que aconteceu basicamente foi que as primeiras raças a chegar aqui à Via Láctea foram, portanto, os insetoides e os reptilianos, com um ADN simples, de 2 filamentos, codificado para a sobrevivência, porque naquela época os planetas ainda estavam muito primitivos, ou seja, as condições climatéricas, geológicas e ambientais desses planetas ainda eram muito hostis para conseguir estar a abrigar vida mamífera. Então, naturalmente, os primeiros a baixar, a se cristalizar, a se desenvolver nesses planetas, foram os códigos genéticos do Zaraten. Portanto, o problema é que o Zaraten codificou nessa genética não só a parte da questão de raças predadoras, de raças codificado para sobrevivência. Codificou também a questão do ego, e aí surgiu as guerras sem sentido também, porque uma coisa é dentro da lei da necessidade daquela raça, outra coisa é começarmos a entrar na desarmonia sem sentido, portanto, as guerras sem sentido, etc. Mais tarde, com a chegada das raças mamíferas e cetáceas, anfíbias, etc., conforme os planetas já estavam melhor desenvolvidos, o problema é que os reptilianos já cá estavam há muito tempo, então naturalmente eles são os primeiros a se desenvolver tecnologicamente falando e assim começar na expansão espacial. A tecnologia espacial também foi desenvolvida por parte dessas todas as raças, né? Humanoides e não humanoides. Portanto, com isso, eles já estavam muito mais à frente na tecnologia e conforme foram cruzando outros territórios onde já se encontravam mais tarde, portanto, as raças mamíferas, cetáceas e vários outros tipos de raças, para eles era fácil chegar, invadir, conquistar, escravizar, alimentar-se de, etc, etc. Abduzir para fazer hibridizações, essas coisas todas. Então, naturalmente, o que os reptilianos têm no seu ADN é que o entendimento deles é que eles tomam tudo o que eles acham que é deles. E eles acham que são donos do universo. Toda a raça com que eles se encontrarem automaticamente está abaixo e são inferiores. Todas as raças são inferiores à reptiliana, no entendimento deles. Então, aí surgem várias complicações, porque eles já estavam evoluídos tecnologicamente, fácil, dominavam todas as raças com que se cruzavam. Portanto, aí ocorre uma situação para evitar a extinção de algumas raças, inclusive a raça humana. O Onara faz o resgate de algumas dessas raças. Aconteceu com a raça ariana adâmica, no sistema Vega. Aconteceu com a raça apsiana, que são os tais cabeçudos cinzentinhos que as pessoas chamam de zetas e greys, cetáceos, mamíferos, etc, etc. Então ele fez o resgate dessas raças e distribuiu essas raças por vários sistemas solares diferentes para dificultar os reptilianos a encontrarem essas raças e assim dar chance, dar tempo a essas raças de se desenvolver tecnologicamente para que eventualmente consigam se defender contra os reptilianos e os insetoides também, etc. Portanto, a raça humana, por exemplo, foi distribuída
do resgate do seu planeta origem, em Vega Área, planeta Área, por isso que é a raça ariana. Essa foi distribuída por 49 sistemas solares diferentes. Já expliquei isso em algum vídeo aí. A raça apsiana, por exemplo, foi primeiro para Zeta Reticuli e depois de Zeta Reticuli foi distribuída por 78 sistemas solares diferentes. Isto tudo numa primeira fase. Numa segunda fase, cada uma delas espalhou para 235, no caso da raça ariana, por exemplo. E aí já começamos a entrar na história da Terra e várias outras moradas também. Então é isso. Cada raça foi distribuída por vários sistemas solares diferentes desde o seu ponto de origem. É aí que eu quero chegar. Portanto, isto serviu para dificultar os reptilianos, portanto, para facilitar, melhor dizendo, essas raças que estavam a sofrer na mão dos reptilianos a poderem se desenvolver tecnologicamente e, com isso, naturalmente surge alta tecnologia armamentística, de defesa, etc, etc. E outro problema que era a questão dos números, porque os reptilianos põem ovos. Por exemplo, uma frota reptiliana consegue facilmente estar ali de 1000 para 1. Portanto, para uma nave humana, os reptilianos têm cerca de 1000 ou até mais do que isso. Porquê? Porque os reptilianos, principalmente os geneticamente aprimorados, eles conseguem pôr 800 a 900 ovos de cada vez, enquanto que as raças mamíferas é como a gente já sabe. Então, era complicada essa questão dos números também. Portanto, uma das tecnologias que as várias raças pela Via Láctea desenvolveram foi a tecnologia de clonagem biológica e de alma, porque a alma nada mais é que neutrinos e outras partículas de carga neutra que a ciência ainda não descobriu, e isso tudo dá para ser clonado. Até uma supramona dá para clonar. Eles clonam supramônadas. Os filhos paradisíacos clonam supramônadas. Da mesma forma que nós também podemos clonar seres, consciências. Não é? Portanto, desse processo de clonagem gerou-se, portanto, grandes exércitos. Só o Toranque, que é um dos militares da raça ariana adâmica, portanto é um dos humanos de 3,5 metros, 4 metros, só ele tinha, dos que sobraram, ou seja, aqueles que sobreviveram depois da Grande Guerra de Órien, nem sequer estou a falar daqueles que, portanto, do total, só ele tinha a sobrar 37 trilhões de... Ele era líder, portanto, de uma horda, um exército de 37 trilhões de soldados clonados. Reparem, só estou a falar de um comandante de uma raça. Agora imaginem a raça ariana adâmica, que foi distribuída por 49 sistemas solares numa primeira fase, a quantidade de comandantes que a gente não tem, não é? Fora, se formos a levar em consideração uma quantidade enorme de raças que estiveram envolvidas na Grande Guerra de Órien. Mais ainda, não é só os reptilianos contra tudo o resto, eles próprios também, dentro deles, têm as suas disputas. São, numa primeira fase, 715 raças reptilianas aqui na Via Láctea, que depois, com as hibridizações, surgiu mistura de tudo com tudo, portanto, daí em diante já começou a surgir várias etnias, várias raças diferentes. Portanto, os insetoides, numa primeira fase, 800 e tal, quase 900 raças insetoides diferentes. Então, vejam a quantidade de facções que pode existir dentro de cada raça, que por sua vez tem os seus respectivos líderes, que por sua vez têm uma quantidade enorme de soldados clonados. Então eu só estou a falar de um comandante dentro de uma facção, dentro de uma raça, que é a raça ariana adâmica, e já vamos em 37 trilhões de soldados clonados. Por isso que a Grande Guerra de Órien foi uma chacina, foi complicado, e desintegrou... após o final da Grande Guerra de Órien, final, como quem diz, final da Guerra Armada, a Grande Guerra de Órien ainda continua. Portanto, os problemas internos ainda continuam, só se parou com a Guerra Armada. Portanto,
quando se tentou parar com a guerra armada, foram cerca de 137 trilhões de almas desintegradas, de seres desintegrados, só no braço espiral de Órion. Então nós temos a nossa galáxia, que tem vários braços espirais. No nossa constelação, que é onde nós estamos inseridos, que é a constelação Órion, ou o braço espiral de Órion, só aí foram os tais 137 trilhões de seres, como tanto com todas as raças, de gente desintegrada por causa das bombas quark. Portanto, se formos levar em consideração Pegasus, Cassiopeia e vários outros lados pela galáxia que também ocorreu guerras, aí chegamos aos quintilhões de soldados desintegrados. Ora bem, portanto, como eu estava a dizer, o ONAR, junto à Superconfederação, faz o resgate daquilo que pôde, distribui por vários sistemas solares. Cada um desses sistemas solares foi em linhas tempo-espaço diferentes. Uns puxou para o passado, ou seja, antes da guerra acontecer, outros puxou para muito depois da guerra já ter acontecido, para dificultar os reptilianos a encontrarem essas raças e assim elas terem a tal chance de se desenvolver tecnologicamente, se poder defender contra os reptilianos e a tecnologia de clonagem. Ora bem, portanto, a Grande Guerra de Órion é uma guerra temporal. A própria física quântica já diz, não existe passado, presente e futuro, está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, basicamente, a nossa galáxia, e além disso também, tem vários layers e cada um dessas linhas, por assim dizer, é uma linha tempo-espaço diferente. Então, tu viajas no espaço para trás e para a frente, mas são linhas diferentes. Portanto, se tu estás nesta linha e tu viajas para trás, portanto, para o passado, tu vais para outra linha. Tu não estás na mesma linha. Portanto, o tempo só anda para a frente. Para que a gente possa andar para trás no tempo, não é andar para trás, é mudar de layer, mudar de linha, temos espaço, e daqui a história desenvolve-se, portanto, tu crias novas linhas de tempo-espaço quando andas para o passado. Tu não mudas esta onde tu estás. Okay? Então, basicamente, nós temos várias linhas de tempo-espaço na nossa galáxia. Dentro do simulador quântico Terra também temos várias realidades paralelas. Atualmente estamos com 33. E atenção que esta história toda que eu estou a contar, da Grande Guerra de Órion, ainda estamos a falar de 6D. Isto aconteceu em 6D. Portanto, ainda não chegámos à história do simulador quântico Terra, ainda não chegámos à barreira de frequência. Portanto, a nossa realidade aqui, dentro do simulador quântico Terra, existe 5D para baixo. Okay? Portanto, o nosso plano astral está dentro do simulador, dentro da barreira de frequência também. Portanto, esta história toda que eu estou a contar, lembrem-se que é fora da barreira de frequência, fora do simulador quântico Terra. Portanto, esta história toda aconteceu. Alguns filmes retratam isso e tem a ver com uma questão muito simples. A pineal tem a função de traduzir informação tal como o Wi-Fi, 5G, Bluetooth, etc. As nossas formas de pensamento são ondas rádio que a pineal traduz para pensamentos, para captação sensorial, a vidência, a mediunidade no modo geral. Portanto, esses filmes não são inventados. O Star Wars, o Star Trek, tem aí, por exemplo, no Star Wars, a Guerra dos Clones. Isso tudo é real. O Star Wars representa um pouco daquilo que aconteceu na Grande Guerra de Órion. Já o Star Trek demonstra um pouco como é que funciona a Aliança Galáctica e toda a sua estrutura corrupta. Portanto, a Aliança Galáctica não é os seres da luz, como as pessoas pensam. Muita gente se anda a conectar sem saber a esse tipo de entidades, como Pleiadianos, etc, etc. Mais uma vez, não estou a dizer que existem só Pleiadianos maus. Não, também existem Pleiadianos que são harmónicos. Mas a maioria das pessoas, como se conecta pelo fanatismo aos extraterrestres, pela devoção, etc., estão-se a conectar com entidades que não servem e que são corruptas e que fazem parte de toda a estrutura política corrupta da Aliança Galáctica. Então, como é que a Aliança Galáctica surgiu? Porque isso une diretamente com a Grande Guerra de Órion. Durante essa história toda, quando essas raças
começaram a desenvolver essa capacidade de se defender finalmente contra os reptilianos. Portanto, foi aí a primeira vez que os humanos e as outras raças conseguiram começar a dar cacetada aos reptilianos e a se defender por causa dos clones e de terem tido tempo de se desenvolver tecnologicamente. Aí os reptilianos começaram a usar, a abusar da tecnologia de bombas quark. É preciso perceber aqui uma coisa muito importante para quem não percebe nada de física. O quark é uma partícula subatómica que faz parte do átomo. O quark é responsável pela interação gravitacional. Portanto, quando tu pegas e desenvolves uma bomba quark, o que está a acontecer é que tu geras buracos negros. Tu geras literalmente uma ruptura na linha tempo-espaço onde nós estamos inseridos e tu geras uma singularidade, um buraco negro. Um buraco de antimatéria, por assim dizer. Com isso, eles destruíram montes de sistemas solares. Só aqui no braço espiral de Orion foram 2000 sistemas solares desintegrados, fora, se a gente contar que a galáxia inteira. Então foi aí que se começou a desintegrar muitas almas, muita gente, muitas raças, muitas facções, melhor dizendo, foram desintegradas. Portanto, aí a Supraconfederação não tem nada a ver com a Aliança Galáctica. A Supraconfederação é do eu sou para cima, então aí já estamos a falar de um 10D, portanto seres totalmente imateriais, energéticos, não têm um corpo físico. Então a Supraconfederação viu-se obrigada a intervir, tentando pôr um ponto final na guerra. Mas só se conseguiu pôr um ponto final na guerra armada, onde se deixou de rebentar com bombas quark. Não se conseguiu parar com os conflitos internos, portanto o racismo já estava mais que infiltrado em todas as raças, já não era só a questão dos reptilianos, já eram os próprios mamíferos, cetáceos, de modo geral, humanos uns contra os outros também. Os pretos contra os brancos, por exemplo, o racismo até mesmo dentro da raça humana já vem desde da constelação Águia, Estrela Altair, que foi onde surgiu pela primeira vez a raça ariana adâmica negra. Portanto, aí já havia, complicações, disputas, guerras entre pretos e brancos. Peguei nesse exemplo porque aqui acontece muito, mas não é só. Os pretos e os brancos também tinham os tal 7 anos, que é o que deu origem depois aos asiáticos aqui na Terra, os morenos de Orion. Então, a coisa vai muito mais além, o racismo já vem do além, antes sequer de virmos parar aí com essa história até aqui à Terra. Ainda nem chegámos à Terra, né? Portanto, o racismo já estava muito bem instalado, a semente do anticristo, ou seja, a desarmonia já estava bem instalada em tudo o que era raças. Porque o Chopat, que é uma das raças a mais perigosa delas todas, tem a capacidade de se disfarçar, seja de que raça for, infiltrar-se nessa raça e assim corromper por dentro, apodrecendo aquilo tudo, portanto a estrutura política, social, económica, religiosa, etc, etc. E já está o caldo entornado dentro dessa raça. Então não era só mamíferos contra reptilianos. Não. A coisa é muito mais complexa do que aquilo que as pessoas podem imaginar. Então aquilo foi uma complicação de caraças e a forma como a Supraconfederação pôs um ponto final na Grande Guerra de Orion foi simples. Daqui em diante é na lei da espada. Se alguém rebentar uma bomba quark, passa a ser desintegrada. A própria rede neural é desintegrada, portanto, morte cósmica para quem usar esse tipo de armamentística. Uma razão muito simples é que a bomba quark acaba a afetar multidimensionalmente, acabas a pôr em risco a estabilidade da própria galáxia e, inclusive, aí entramos na teoria da membrana brana da física quântica, que está correta, que diz que cada dimensão está dividida por uma camada eletromagnética e cada conjunto de galáxias, portanto, cada universo local, também está envolvido dentro de uma bolha eletromagnética. As bombas quark fazem
romper com essa membrana. Portanto, uma bomba quark, sim, afeta multidimensionalmente. Essas bombas usadas em 6D começaram a afetar 7, 8 e mais dimensões para cima e universos vizinhos, galáxias vizinhas. Tá? Então aí a história já era complicada, porque até então a Superconfederação não tinha intervido, porque vocês têm que aprender com os erros, era o ponto de vista da Superconfederação, portanto vocês que causaram esses problemas, vocês que se resolvam. Mas a partir do momento em que se começou a usar bombas quark, já não estamos a estragar só aqui com a nossa casa, já não estamos a estragar aqui só com o nosso universo local, já estamos a afetar universos vizinhos que não têm nada a ver com a situação aqui. Então aí sim a Superconfederação veio-se obrigada a intervir, e foi assim que eles tentaram pôr um ponto final na Guerra Armada. Quem arrebentar com bomba quark é desintegrado, ponto final. Morte cósmica, daqui em diante estamos mesmo na lei da espada. Tá? Porque a lei do Cristo, ou a lei da harmonia, a lei do não faças aos outros aquilo que não queres para ti, não está a funcionar. As pessoas não estão a respeitar isso. Essas raças, nenhuma delas está a respeitar isso. Portanto, é muito difícil negociar com reptilianos, eles não aceitam simplesmente deixar de usar bombas quark, então teve mesmo que ser na lei da espada. E já não era só os reptilianos a usar bombas quark, as outras raças também. Portanto, é preciso levar isso em consideração também. Portanto, muitos dos reptilianos se continuaram a usar esse tipo de armamentística, foram desintegrados, e é aí que eles começaram a ver a Superconfederação não está para brincadeiras. Então a maioria começou a parar de usar esse tipo de armamentística. Por exemplo, nós temos aqui um cinturão grande de asteroides no nosso sistema solar. A seguir a Neptuno, eram cerca de 9 planetas maiores do que Júpiter, todos eles desintegrados durante a Grande Guerra de Órion. Então a coisa é complicada. O histórico da nossa galáxia, até além disso, o histórico de Nebadon inteiro, que é o nosso conjunto das 120 mil galáxias, que os cientistas chamam de Laniqueia. Então, Laniqueia-Nebadon, que é a mesma coisa, está comprometido. Teve complicações. Então, essas complicações, essas guerras, esses problemas não são só aqui da Terra, vão muito mais além. Portanto, a Superconfederação, quando interveio e tentou pôr um ponto final na Guerra Armada, aí aconteceu uma coisa interessante, porque com esse final de guerra mais à séria, agora as várias raças estão agora num dilema. O que fazer com tantos soldados clonados que foram feitos especificamente como soldados para a guerra? Agora, todas essas raças e todas essas facções dentro de cada raça tinham muitos soldados clonados, desarmonizados, por causa dos traumas de guerra, portanto não necessariamente mais pessoas, mas por causa dos traumas de guerra. Outros eram assassinos de guerra, etc, etc. Ou seja, pôr essa gente de volta às suas sociedades estelares respectivas era muito complicado. Era o mesmo que vocês terem que aceitar na vossa casa um assassino, alguém que seja bastante deshormónico. A harmonia na vossa casa vai ficar comprometida, não é? Então, foi aí que surgiu pela primeira vez a Aliança Galáctica. A Aliança Galáctica nada mais é que uma aliança tipo União Europeia, portanto são vários países que não são amiguinhos entre eles, cada um nas suas disputas e cada um com os seus interesses, cada um a puxar a brasa à sua sardinha. É assim mesmo que funciona. Isso é a Aliança Galáctica, que acabaram de sair de uma guerra armada entre eles, portanto é tudo farinha do mesmo saco. Para quê? Para tentar resolver os problemas que eles causaram com essas guerras. Tentar resolver, portanto, criar diretrizes, criar leis. É aí que entra a primeira diretriz. Não podes interferir em mundos primitivos, nem com tecnologia, nem com conhecimento, nem com nada. Depois tens aqueles seres que
também fizeram parte da guerra, assim como a Aliança Galáctica também, mas que não concordavam com as diretrizes, então não queriam saber dessas leis, sempre quando se lhe fosse interessante, tudo bem. Quando não era interessante respeitar as diretrizes, eles interferiam nos mundos que lhes interessasse. Como aqui, o caso da Terra, já lá vamos à história da Terra. Portanto, a Aliança Galáctica, quando foi formatada, portanto, a Aliança Galáctica é arturianos, pleiadianos, Salto Tau Ceti, são várias moradas dentro da nossa galáxia, porque são muitas constelações que estiveram envolvidas nessa guerra. Então são várias raças. A Aliança Galáctica tem de todas as raças. Tem humanos? Claro que tem. Tem reptilianos? Tem. Tem de tudo. Insectoides, cetáceos, anfíbios, etc, etc. Né? Ora bem, a Aliança Galáctica foi formatada, uma das razões foi para em reuniões se tentar decidir o que fazer com tantos soldados clonados, portanto o pessoal que se negativou durante a Grande Guerra de Orion. Foi aí que surgiu, portanto, os planetas em quarentena, ou mundos com barreira de frequência. Portanto, planeta em quarentena, mundo com barreira de frequência, mundos exílio, mundos onde se apagava a memória das pessoas para pôr a encarnar e assim fazer o teste à índole delas para ver se em algum momento esse pessoal que se desarmonizou durante a Grande Guerra de Orion, os tais clones, se harmonizava e assim poder ser aceito de volta à sua sociedade estelar respectiva. É isso que se passa aqui na Terra. A maioria das pessoas aqui na Terra são clones. Né? Então vamos lá. Quando houve essa distribuição dos exilados pelos vários mundos com barreira de frequência ao longo do braço espiral de Orion, só no braço espiral de Orion nós temos 37 planetas com barreira de frequência, contando com a Terra. Portanto, mundos exílio, mundos em quarentena, mundos onde se distribuiu os exilados das várias raças. Uma das formas de distribuir os exilados do ponto de vista da Aliança Galáctica foi de forma a tentar acabar com o racismo cósmico. Então eles punham reptilianos, por exemplo, a encarnar em mundos em quarentena, em mundos com simulador quântico como a Terra, a encarnar como humanos para que os reptilianos percebam o ponto de vista dos humanos. Porquê? Por exemplo, os reptilianos não têm emoções, não têm a glândula responsável pelas emoções. Então eles não fazem ideia o que é isso do não faças aos outros aquilo que não queres para ti. Ou seja, eles não têm dor física, não têm dor emocional. Portanto, eles são pura lógica. Humanos a encarnar em mundos simuladores como reptilianos para entender o ponto de vista dos reptilianos. Portanto, encarnar em raças opostas. Os insetoides, os anfíbios, encarnar como reptilianos também, os reptilianos encarnar como anfíbios, tudo assim, à mistura, cruzado, não é à mistura, portanto é cruzado, para que todos entendam o ponto de vista das raças com que tinham mais conflito. No fundo era isso. Esse era o propósito, era a proposta inicial, essa era a intenção original da Aliança Galáctica. Portanto, como é que funciona o simulador quântico Terra? Agora vamos começar a entrar na história da Terra e perceber como é que a Grande Guerra de Orion não foi só 6D, depois acabou a ser afetada também 5D, aconteceu também, 4D, a nossa realidade dimensional também aconteceu. Portanto, pegar nos exilados, vem para os mundos com barreira de frequência, com as naves, né? Vem-se para aqui com as naves, põe-se os exilados de cada raça em criogenia. Então esse corpo fica em criogenia, como ao filme Avatar. No filme Avatar, os humanos têm o corpo em criogenia e o corpo Avatar é a raça élfica azul. E basicamente é o que acontece aqui. Portanto, o nosso corpo é um corpo Avatar. O nosso corpo astral também é um corpo Avatar. O nosso corpo verdadeiro é o corpo original que está em criogenia em 6D. Né? Portanto,
essa gente de 6D pega-se nas naves, pega-se nos exilados, vem para aqui, para os mundos em quarentena, põem-se esses corpos em criogenia e eles estão, portanto, numa realidade virtual. Isto é uma realidade virtual quântica, onde a realidade é átomos. Portanto, quando a gente fala em simulador quântico Terra, obviamente que não estou a falar de bits do sistema, ou seja, de pixels. Não. Estamos num simulador quântico Terra, onde a realidade são átomos. Então, para que as pessoas percebam, eu vou dar o exemplo daquilo que já se passa aqui na Terra, que é a proposta dos Estados Unidos. Então, eles lançaram uma matéria em como daqui para a frente já não vai haver mais prisioneiros, nem prisões. Eles vão pôr, portanto, as pessoas em simuladores com os óculos na testa, ou o capacete, ou o que quer que seja que eles usem como tecnologia para fazer o coma forçado e assim sai o corpo astral forçadamente da pessoa, entra nesse simulador quântico onde a realidade são átomos. Então já estamos a falar de uma infradimensão em relação a esta. Eles não vão saber que estão num simulador, as memórias vão ser apagadas para fazer processos de lavagem cerebral até que ele deixe de ser prisioneiro. Portanto, que deixe de ser, portanto, a personalidade que tem, dependendo daquilo pelo qual ele foi considerado, portanto, um prisioneiro. Não é? Ora, detalhe, para nós passa 3 minutos ou horas, depende, para essas pessoas que estão nesses simuladores, mas para eles não é, está-se bem, é só uma experiência de 3 minutos ou 1 hora ou 2. Não, é todo um sofrimento de 80 anos. A linha-tempo nunca bate cada vez que a gente muda de dimensão, nem cada vez que a gente sai deste planeta. Tá? Então, a percepção de tempo muda sempre. Por exemplo, 8 horas de sono, que é as 8 horas de sono convencionais, para nós são 8 horas. Mas quando a gente sai do corpo, são vários dias de atividade no plano astral. Por isso que aquilo que as pessoas chamam de percepção, de projeção astral, ou sonho lúcido, ou caraças, são apenas flash, fragmentos daquilo que aconteceu no plano astral. Porque não tem como o nosso cérebro físico aqui traduzir dias em 8 horas. Há informação que não bate, não é? Ora bem, então, esses simuladores que a gente já está a usar aqui na Terra, né, são realidades onde se vai apagar as memórias, já se apaga as memórias das pessoas que estão nesses simuladores para não saberem que estão num simulador quântico onde vão passar 80 anos ou mais, depende, e várias vidas ao mesmo tempo. Portanto, a pessoa é como se estivesse, portanto, no simulador e este corpo é como se estivesse a ver vários filmes ao mesmo tempo, vários sonhos ao mesmo tempo. Tá? E, se não se portar bem, continua ali no simulador mais tempo. É exatamente isso que se passa com o corpo criogénico. Os nossos fractais de alma, ou seja, as nossas realidades paralelas da Terra, que a gente chama de vidas passadas, futuras, que na verdade está tudo a acontecer ao mesmo tempo, são paralelas. Por isso que tenho muitos hipnoterapeutas que vieram fazer o curso de verticalização. A primeira pergunta foi logo, como é que é possível? Eu fiz regressões aos meus pacientes e, no entanto, foram parar a um futuro. Tá? Porque o simulador quântico... Porque nós estamos num simulador. Né? Então, esses corpos que eu estou a falar de 6D, dos exilados de guerra, é pegarem o mesmo exemplo que eu dei agora da tecnologia que a gente já usa. Como é em cima é em baixo, como é em baixo é em cima. Essa frase do Hermes ou do Todd, não interessa quem foi, é bem literal. Tá? Então, em 6D, deixa-se esses corpos dos exilados em criogenia, faz-se indução forçada de saída do corpo, é um coma induzido, agora está na realidade astral das naves, da nave respectiva, que esses corpos criogénicos estão nas naves respectivas, no caso das sementes estelares, nada mais é que, portanto, os que não são exilados, portanto, aqueles que são voluntários para vir ensinar. E os exilados geralmente têm os corpos criogénicos na Lua. A Lua é um sistema prisional. A Lua, em 6D, está dentro da barreira de frequência também. Não é? Portanto,
Isto para dizer, portanto, deixa-se os corpos dos exilados em criogenia nas bases da Lua, as bases intralunares, não é? Põe-se nesses sistemas computacionais, sai o corpo astral do corpo criogénico, entra no portal do centro das naves ou na Lua, que também tem portais, que liga direto com a estrela do centro da Terra. Portanto, no centro da Terra já não é mais ferro derretido, como a gente aprendia na primária, que isso nem sequer fazia sentido. Os cientistas já sabem que é uma estrela, especificamente a anã branca, porque a única estrutura que emana neutrinos no universo são as estrelas. E nós recebemos mais neutrinos do centro da Terra do que os que recebemos do Sol. A razão pela qual isso acontece é só porque o Sol está mais distante e nós estamos mais próximo da estrela do centro da Terra. Portanto, dispersa os neutrinos que recebemos do Sol, enquanto que os neutrinos que é o que compõe a alma, não é? Portanto, sim, é um portal de onde provém almas. Todas as estrelas são portais multidimensionais de onde provém aquilo que a gente chama de alma, ou psique, que a ciência chama de psique. Tá? Então isso é a alma, ou rede neural, é tudo a mesma coisa. Alma, rede neural, psique, consciência, é tudo a mesma coisa. Portanto, como eu estava a explicar, esse portal liga direto com o portal do centro da Terra, é uma cidade gigantesca, onde aí se faz um processo de clonagem com genética híbrida da raça nativa respectiva desse planeta. Então, no caso, temos, portanto, várias raças encarnadas como humano, portanto, várias raças distribuídas como exilados, né, na Lua. Várias raças diferentes. Elas entram com os seus respectivos corpos astrais na estrela do centro da Terra. Depois daí, esses clones que provêm desse corpo astral superior, vamos lhes chamar de corpos astrais inferiores. E são clones, são vários corpos astrais. E é aí que entramos na realidade 5D, ou seja, o nosso plano astral respectivamente falando. Portanto, estamos aí a falar de clones com genética híbrida, para dar compatibilidade a reencarnar na tal raça respectiva. Portanto, é aí que a gente chama de 5D fractal de alma, ou o nosso corpo astral diretamente falando. Portanto, cada um desses corpos astrais vai entrar num portal diferente. Portanto, essa cúpula de cristal, que é a estrela, uma cidade grande dentro da estrela do centro da Terra, é uma cidade gigantesca com vários portais e com vários andares, também com vários portais. Cada um desses portais é que vai dar às tais realidades paralelas diferentes da Terra, ou seja, às diferentes linhas de tempo-espaço da Terra. Então, um dos fractais que provém, ou seja, um dos fractais ou corpos astrais inferiores que provém do corpo astral superior, que é o corpo astral do corpo criogénico, vai entrar num portal, que é a nossa linha tempo-espaço, por exemplo, que estamos aqui em 2024 ou 25, sei lá, em que ano é que estamos. Depois tens o outro fractal que entra num outro portal. Então aí é o tempo dos reis. É o outro fractal que vai entrar no tempo dos cowboys. O outro fractal, do nosso ponto de vista, é futuro. Ou seja, uma outra linha tempo-espaço de 2020 70, sei lá. 2020 e 70 é boa, né? Não, 2000 e... qualquer coisa. Chuta uma data qualquer para o futuro. Então, o que é que acontece? Isso são tudo vidas, experiências que estão a acontecer ao mesmo tempo, que do ponto de vista do corpo criogénico é como se estivesse a ver vários filmes ao mesmo tempo, ou a ter vários sonhos ao mesmo tempo, que são as vossas vidas. As vidas passadas, vidas futuras, é isso. Portanto, o que acontece é que o nosso ADN tem a capacidade de fazer a troca de informação por entrelaçamento quântico com os nossos fractais todos, ou seja, com as nossas realidades paralelas. Então, é normal que numa hipnose, ou numa saída do corpo, ou o captar uma informação que provenha daquilo que a gente chama de subconsciente, capte realidades paralelas e nós andamos aqui a chamar de passado, presente, futuro. Tá. Só existe presente. Compreendem a ideia? Tá.
Portanto, os exilados não escolhem onde encarnar, são-lhes apagadas as memórias, a barreira de frequência já faz esse efeito, mal essa consciência entra no simulador, as memórias já foram apagadas. Qual é a importância disso? É que ao apagar as memórias, assim as pessoas não se lembram dos traumas da Grande Guerra de Orion, não se lembram da merda que fizeram, por exemplo. É? E assim começar do zero, aqui, tendo a experiência, para que a Aliança Galáctica possa fazer o teste à índole desses seres que estão aqui encarnados e sacar aqueles por bom comportamento. Então uma coisa é ascender, ficar só no plano astral 5D e não voltar a reencarnar na nossa realidade física, que eu chamo de 4D e vocês chamam de 3D. Tá? Outra coisa é sair do simulador. Aí já não é para todos, é por bom comportamento. Porquê? Por causa desta história toda da Grande Guerra de Orion. Né? Ora bem, portanto, fazer o teste à índole, os exilados não escolhem onde encarnar, como eu expliquei, eles vão passar por programações de vidas, isso tem a ver com as programações da astrologia, numerologia, etc, etc. Vou dar um exemplo. Um exilado vai ou sim, já vai ser um assassino, porque é as programações do personagem que ele vai viver dentro deste simulador. Para depois fazer o teste, a leitura, portanto, das reações endócrinas, emocionais, etc, etc, de como é que ele se sentiu quando fez o ato, o assassinato, ou após, como é que ele se sentiu após. Então, ele ou sim já vai ser um assassino. Por isso que eu digo que um assassino pode ascender, porque isto é um simulador. Né? Então, o que é que acontece? Ele passa por esses processos e depois eles fazem a leitura. Ele identificou-se com o que fez, ele é mesmo um filho da puta, então ele fica no simulador a reencarnar até que ele eventualmente se harmonize. Ele não se identifica com isso, ele não é dele, não é? Então ele sai do simulador, ou seja, ele faz a conexão com o corpo criogénico e segue adiante, porque ele tem um mínimo de energia, que é os tais requerimentos, portanto tem um mínimo de 63% no seu quociente de energia em energia harmónica, e significa que mais de 63% das nossas atitudes são harmónicas, até aí relativamente fácil, mais de 63% daquilo que a gente fala é harmónico, até aí também é relativamente fácil, e agora a parte em que toda a gente se espalha, e é por isso que temos apenas 2,3% da população mundial resgatável, ou seja, com condições de ser colocada nas naves com os seus respectivos corpos criogénicos acordados, portanto fora do simulador. Apenas temos 2,3% da população mundial. Porque não se trata de ser só boa pessoa. As pessoas que são boas pessoas, mas que vibram no stress, no medo. Medo de uma guerra, medo do vírus, medo do que quer que seja. Baixa a frequência, não tem condição de conseguir despertar o corpo criogénico. Vamos ver? Então, a coisa é complexa, porque uma coisa é ascender, sair da nossa realidade dimensional e estar só no 5D. Aí é fácil, porque é só não ter crenças limitantes e entender que ninguém te pode obrigar a reencarnar. E é importante não ter medo de nada também, porque o que a pessoa tiver medo, ou culpa, ou o que quer que seja, é o que eles vão atirar à cara, e muita gente acredita nisso, porque eles vão se disfarçar daquilo que eles quiserem. Até pode ser Jesus, Arcanjo Miguel, etc, etc. Eles fazem isso, e assim convencer as pessoas que têm que reencarnar. Ora bem, para sair do simulador, é preciso que a pessoa tenha mais de 63% em energia positiva, e significa que mais de 63% das formas de pensamento têm que ser harmónicas. Então, lá está, não basta ser boa pessoa. Como a própria matriz de controle não deixa as pessoas, porque já é o stress do ter que pagar contas, ter que trabalhar para pagar contas, o stress do dia-a-dia, a matriz de controle não deixa tu teres esses pensamentos harmónicos. A pessoa, quando se distrai um pouco, mal se apercebe, já está a pensar lixo, né? É aí que entra a importância do detox, das meditações, das práticas internas, para fazer a reeducação mental e assim conseguir fazer o acúmulo de energia harmónica. Outro exemplo é as técnicas práticas do taoísmo, portanto, as respirações alquímicas, para fazer o acúmulo de energia positiva e fazer as conexões e poder despertar o corpo criogénico. E assim, quando a pessoa desencarnar daqui, já está direto nas naves
isso é estar verticalizado. Nem sequer tem que passar pelo plano astral. Já ao desencarnar daqui, já vai direto para as naves e segue adiante. Portanto, a coisa é muito complexa, muitas pessoas não estão preparadas para isto, e aqueles que não estiverem preparados, ou seja, aqueles que não se conseguirem verticalizar, quando for o ponto final neste planeta, vão ter que ir para mundos primitivos. Ou seja, não vão ascender, vão continuar nesta realidade dimensional ou em 5D, nesses mundos primitivos, a começar do zero. Porquê? Porque este projeto, que era suposto ser um planeta escola, para fazer esse teste à índole aos exilados, acabou a ser interrompido pelo tal grupo que não quis fazer parte da Aliança Galáctica. O grupo dos exilados, o grupo dos rebeldes, que viu um grande potencial nestes mundos com barreira de frequência, porque é fácil aproveitar-se desses seres que não se lembram de nada, para assim instalarem toda uma matriz de controle, como as religiões. Não tem direito ao céu, não pode, é pecador, né? O karma, o tem que reencarnar na próxima vida se não pagar nesta. Como não te lembras da vida anterior, só estão a acumular karma. E assim gerar esse bolo, esse alimento infinito. Portanto, o que o grupo dos rebeldes viu nos mundos com barreira de frequência, que foi que a Aliança Galáctica distribuiu os exilados, o grupo dos rebeldes viu esses mundos como um grande potencial, porque assim, em vez de ter que invadir mundos e tentar escravizar e ir em guerras e não sei o quê, não. Aqui é muito mais fácil só chegar, instalas toda uma programação tipo hacking, literalmente, dentro do simulador. Qual é esse hacking? É as religiões, as crenças limitantes, e assim os exilados não conseguiam mais. Daí em diante, isto já foi há várias centenas, milhares de anos, e daí em diante os exilados não estavam mais a poder conseguir, portanto, despertar o seu corpo criogénico, a ter as condições, as pendências terrestres limpas, estavam só a acumular complicações, guerras, culpas, medos, etc, etc, e não conseguiam mais sair do simulador. O grupo dos rebeldes, assim, tem alimento infinito. Como? Toda vez que a gente baixa a frequência, e é por isso que se inventam guerras, conflitos, a televisão, que só passa porcaria na televisão, cada vez que a gente baixa a frequência, as nossas glândulas geram hormónios específicos, inclusive a tal palavrinha que começa com adré e acaba em cromo, né? Cromo, exatamente. Então, há vários hormónios, não só esse, mas também a melatonina, a serotonina, etc, etc. Os vários hormônios que as nossas glândulas geram, para eles poderem sacar nas abduções. Nas abduções, as pessoas não se lembram que foram abduzidas sequer, pagam-lhes as memórias. Inclusive, a maioria das abduções nem sequer é no corpo físico, é no corpo astral, porque o corpo astral também tem glândulas. É um corpo tão físico quanto este. O nosso corpo de 6D é tão físico quanto este. Está numa outra frequência dimensional, então a gente não vê. Mas o nosso corpo astral, se eu e tu sairmos do corpo e nos encontrarmos, eu sou tão físico quanto tu. Temos órgãos também. Então, essas abduções, essa chipagem, esses implantes, tanto faz se é no corpo físico, se é no corpo astral. Acontece em ambas as realidades dimensionais. Portanto, é assim que eles fazem a extração desses hormônios que sustenta o controle nutricional e regulação hormonal dos zetas, dos greys, dos reptilianos, insetoides e inclusive também raças humanas, humanoides, mamíferos, porque também tens humanos ligados ao grupo dos rebeldes. É aí que entra o pessoal de Nibiru, os humanos desarmónicos que também escravizam os humanos daqui da Terra, entendem? Então, essa história vai muito mais além, essa história das abduções, até porque nem sequer é só hormônios. Material genético, para a pesquisa lá deles, para desenvolvimento de híbridos, para poderem povoar, colonizar outros mundos. Óvulos, esperma, etc, etc. Fora certas raças que comem carne humana, então essa é a razão pela qual muitos desaparecimentos de crianças pequeninas, inclusive adultos também, eles preferem crianças por causa da qualidade da carne, mas adultos também desaparecem. Então,
As abduções vão muito mais além. O porquê das abduções vão muito mais além. Estamos a falar de pirataria genética a nível galáctico e além disso. Não é? Pronto. Ora bem, então era suposto ser um planeta escola, tudo bem, certo, mas depois, com a interferência do grupo dos rebeldes, isto virou planeta prisão. Tá? Então aí já entramos nesta matriz de controle, as religiões, a televisão, as várias narrativas. Né? Então esse é o simulador quântico Terra onde nós estamos inseridos. Todos nós temos o mesmo tipo de tecnologia que eles já têm. O povo não sabe, mas aquilo que a gente chama de governo negro, governo oculto, aqueles que realmente mandam nos países todos, têm tecnologia e não estamos atrás da própria tecnologia da Aliança Galáctica. Portanto, acontece que... Já não me lembro onde é que eu ia com isso. Eu estava a explicar isso para explicar outra coisa qualquer que eu agora perdi-me. Bom, não importa. É para explicar então um pouco como é que funciona o simulador quântico Terra, da mesma forma que os nossos cientistas já criam galáxias. Infradimensões são esses simuladores. É a proposta dos Estados Unidos. Não é? Que se eles quiserem, o que é que eles inserem nas programações dentro desse simulador? O mesmo que já está a acontecer aqui connosco. Formas de codificar lá dentro desse simulador religiões e coisas para que esses prisioneiros, né? Os Estados Unidos, em vez de ter prisioneiros, não deixam de ser prisioneiros, né? É pessoal que está a viver realidades virtuais quânticas, simuladores quânticos, formas deles jamais saírem desse simulador para que assim, pelo stress, medo, raiva, pânico, etc., o corpo físico gera hormônios e assim eles sacarem. Então, se eles quiserem, fazem com que as pessoas não saiam desses simuladores. É o que está a acontecer em 6D. Os corpos que estão na Lua, etc, etc. Então, eles sacam os hormónios não só do nosso corpo físico, não só do nosso corpo astral, do corpo criogénico, de 6D, também. É? Então, essa é a função das práticas internas, fazer as reconexões com o corpo criogénico, despertá-lo e assim não voltar mais a reencarnar aqui. É o tipo de coisa, essa é a razão pela qual eu formatei o curso Verticalização, onde eu explico tudo desde o início até bem mais além do que estou a explicar neste vídeo e o que é que aconteceu, que na verdade a história do simulador quântico eu estou aqui a resumir, mas a história deste planeta é muito mais complexa do que isso. Eu explico isso tudo desde o zero até ao fim, mesmo para facilitar o entendimento do aluno e quais as técnicas práticas corretas para fazer as reconexões com o corpo criogénico, despertá-lo e sair adiante. Essa é a razão pela qual muitos alunos nossos, ao despertar o corpo criogénico, já sabem qual é a sua raça-origem. Já sabem o porquê de terem vindo aqui parar. Será que a pessoa é um exilado? Será que a pessoa é uma semente estelar? Que as sementes estelares que são os tais... as sementes estelares basicamente são voluntários, ou seja, não são exilados, que se voluntariaram em vir aqui encarnar no simulador para fazer trabalho de professores, terapeutas, etc, etc. Só que o problema é que até as sementes estelares estão perdidas. Dessas sementes estelares, apenas 1% das sementes estelares veio desenvolver aquilo que era suposto desenvolver. O resto das sementes estelares estão perdidas ou por causa da alimentação, portanto o açúcar, como é que se estraga, portanto, as capacidades das sementes estelares. É quando os putos pedem um geladinho aos pais e os pais dão. Não é por maldade, é por falta de consciência. Ao consumir açúcar, perdem plasticidade neurológica, portanto, ocorre, portanto, o atrofiamento neurológico, perdem neurónios, perdem as conexões com o ancoramento respectivo e logo já nem sabem o que é que estão aqui a fazer, o que é que vieram fazer, etc. e perdem-se na roda encarnacional. Então, de todas as sementes estelares que aqui vieram, elas também têm que ser resgatadas porque elas também estão aqui presas num ciclo encarnacional porque eventualmente acabaram a ser influenciadas ou por causa da alimentação ou por causa de religião, a tecnologia, os jogos, pessoal perdido em jogos, só viciado a jogar computador, portanto,
política, é sementes solares espalhadas nas drogas, por exemplo. Né? Então, as sementes solares também estão aqui perdidas. E também reencarnam, também estão presas e precisam de ajuda. Tá? Então, não interessa se a pessoa é um exilado, se é uma semente estelar, se é bote, não interessa. Porque todos têm a mesma chance de ficar aqui presos e os requerimentos para sair daqui, portanto, a chance de sair daqui também é igual para todos. Né? Então, agora voltamos à dúvida inicial, que agora que vocês já percebem um pouco como é que funciona o simulador quântico Terra, voltamos à questão inicial que as pessoas perguntam. Então, mas, afinal, para ascender, só é preciso não voltar a reencarnar e saber que ninguém me pode obrigar. Ok? Correto. Mas e sair do simulador? É aí que já não é para todos. Então, para sair do simulador e despertar o corpo criogénico, a pessoa tem que ter as pendências terrestres resolvidas. Tem que ter um ancoramento para poder resolver as pendências terrestres, porque elas não se lembram o que é que fizeram em vidas anteriores, que são as realidades paralelas. Então, tudo isso tem que se resolver. Resolver os contratos de abdução, de fanatismo religioso. Podes não ser religioso nesta vida, mas já foste enganado pela católica em alguma vida anterior, ou nessas realidades paralelas. Então, há várias pendências. Contratos de submissão aos deuses que não são deuses de antigamente, que é os deuses da Suméria, que é os Anunnakis. Anunnaki é só aqueles que vieram dos céus. Ou seja, os Anunnakis é a Aliança Galáctica, são os extraterrestres, é o grupo dos rebeldes. É isso que são os Anunnakis. A turma de Nibiru, o problema é que aqui quando as pessoas, quando se fala em Anunnakis, acham que se está a falar de uma raça, que é o pessoal de Nibiru. Não. Para já Nibiru abrigava várias raças. Tinha reptilianos e humanos. Né? Então o Enco, o Enlil, Caligasto e o Caraças, são humanos. Mas tu também tens híbridos lá, também tens reptilianos. Portanto, Anunnakis de Nibiru não representam nem 1% da história do nosso planeta Terra. Houve outros grupos Anunnakis de outras moradas estelares diferentes que vieram aqui à Terra deixar os seus projetos. Por isso que este planeta é uma salada de códigos genéticos, etnias dentro da raça humana, que provêm de várias moradas estelares respectivas. Os pretos vieram de Altair. Os caucasianos vieram das Pleiades. Os ruivos vieram das Pleiades também. E de Nibiru. Os asiáticos vieram de Tau Ceti. Né? Os morenos vieram de Órion. Né? E várias outras moradas estelares que não deixaram aqui os seus projetos na Terra também. Porque também temos humanos azuis, humanos verdes, humanos cobre e várias outras sub-raças ou etnias, como quisermos chamar, da raça ariana adâmica, noutros sistemas, portanto, outras aparências que não temos aqui na Terra. Então é isso. A história do Homo sapiens está muito mal contada, porque nada mais era que hominídeos que eram sobreviventes de uma guerra nuclear que aconteceu em Lemúria. Desse continente onde estavam todas estas raças que espalharam para o resto dos continentes, os sobreviventes. E daí esses hominídeos, que nada mais era que degenerações genéticas sobreviventes dessas guerras nucleares que aconteceram nessa civilização antes do dilúvio. Guerras nucleares porquê? Por causa da turma de Nibiru. Quando cá chegou, causou, portanto, guerras por causa de certos interesses que eles têm, que não vale a pena estar a aprofundar isso, que já está a divergir demasiado do tema. E desses hominídeos é que surgiu, portanto, aquilo que a gente entendemos agora por asiáticos, pretos, brancos, etc, etc. Não é? Portanto, isto é o simulador. Depois de fazer o upload deste vídeo, passado uns 2, 3 dias, algo do género, hei de fazer uma live para responder às vossas dúvidas sobre este vídeo que vocês possam ter. Portanto, podem apontar já as vossas dúvidas ao longo do vosso estudo deste vídeo e satisfazer essas dúvidas, etc. Tá? Portanto, deixem-me só ver se está tudo. Falámos sobre o simulador, perceber o que é necessário para ascender, é só não voltar a reencarnar.
O problema é que se a pessoa desencarna numa frequência muito baixa, os implantes ativam, apagam as memórias da pessoa, põem memórias holográficas de vidas que a pessoa nem sequer teve, para induzir à culpa, para ter que reencarnar, para pagar uma coisa que nem sequer fez. Né? Então esse é o problema também. Agora, para sair do simulador, aí a coisa já é mais complexa e não é para todos. É isso que é a verticalização. A verticalização é galgar vários patamares ascensionais, dependendo da dimensão, até chegar ao eu sou. Porque 6D não é só paz e amor. Há muitas guerras. Então, a verticalização continua até ao eu sou. Como Nebadon, Laniqueia Nebadon, inteiro está comprometido, a proposta da verticalização é a fusão com o eu sou, sair, largar o plano bariónico num todo, fusão com o eu sou, e assim poder ser transferido para universos com pés e cabeça. Não é? Universos harmónicos, não como este. Isso é muito complicado de estar a resumir assim, até parece estranho, mas eu explico tudo detalhadamente como é que esses processos se dão durante os cursos. Tá? Agora, este vídeo já está muito comprido. Mandem as vossas dúvidas por WhatsApp ou Instagram. Grande abraço e até já.